Um homem idoso entrou no palco. Ele disse bem-vindo. Ele é o anfitrião do torneio anual de Arasta e seu nome é Ramon. Cavaleiros, soldados e lutadores de todo o Império se reuniram aqui pela honra e glória. Ele sente diretamente a energia geral das pessoas na arena, onde os mais fortes de todo o Império serão eleitos, eventos que todos esperam e discutem. Senhoras e senhores, ele tem o prazer de anunciar o torneio de Arasta. Todos começaram a se alegrar. Depois disso, Ramon disse que agora haverá um participante gigante, que esmaga seus inimigos com um enorme martelo, um membro da empresa de contratação do Anel de Bronze, o desmembrador é Jack Orizak. A equipe de apoio começou a gritar para ele matar todos eles. Alguém gritou que apostou tudo nele, então era melhor para ele não perder aqui. Ramon disse que seu oponente participará deste torneio pela primeira vez, ele trará glória para sua família e Gine se jagam, e o esqueleto entrou na arena. Depois disso, Ramon disse aos participantes para se prepararem e anunciou o início da batalha. O guerreiro com o martelo correu imediatamente para ele. Pouco antes disso, o esqueleto recebeu uma carta de convite. Ele perguntou se era para ele participar daquele torneio. Lime disse sim, este é um pedido de uma família para o próximo torneio. Eles querem contratar alguém para lutar em seu lugar neste torneio. O esqueleto perguntou que tipo de chefe de família permitiria um estranho matar em nome da honra da família. Ele não tem cavaleiros? Lime disse que parecia que eles estavam muito ocupados com operações comerciais em vez de treinar cavaleiros. Eles também alcançaram um título nobre acumulando riqueza por meio do comércio de couro. Provavelmente querem contratar um lutador decente para evitar pressão do patrocinador do torneio. O esqueleto perguntou quem era o patrocinador. Lime disse que era o Lord Arasta da família Rei, que também é o irmão mais novo do falecido Lorde. Ele será pago por cada vitória, mas sem pagamento adicional após a 8ª rodada. Ele gosta da racionalidade deles, não querem chamar muita atenção para si mesmos, estão apenas contratando um lutador para si mesmos. E já estão se voltando para a casa de verão. Lime perguntou se ele aceitaria essa tarefa. O esqueleto e René já estavam a caminho deste torneio. Eles estavam em silêncio no carruagem. O esqueleto pensou que a família Rei estava em Arasta, esta é a cidade natal de Rúbia. Provavelmente veio de cá para seu tio, que recentemente assumiu o lugar de Lorde. Então ele é quem matou seu irmão mais velho e tentou matar sua única sobrinha. Eu me pergunto se deveria matá-lo. Então René se perguntou mais uma vez sobre aquela garota que comprou essa armadura para ele. Quem ela é para ele? O esqueleto disse que já tinha contado a ela sobre isso, não havia nada entre eles. Então René perguntou que tipo de pessoa ela era. O esqueleto disse que nem mesmo sabia por onde abordar essa questão. René fez uma conclusão e disse que ela parecia ser uma pessoa interessante, talvez ele teria respondido a ela de forma diferente, mas o esqueleto disse que não, teria respondido exatamente da mesma forma. Há algo que ele tem que fazer, René disse que entendeu. Então o dono do carruagem disse que eles estavam quase lá, era Eras. Eles chegaram ao ponto de encontro. René disse que havia muitas pessoas ali, embora um evento como esse devesse ser popular. Um homem gritou se ainda havia mais participantes, eles deveriam ir até ele se tivessem recebido uma carta de convite da família Rei. René se aproximou dele e disse que queria se inscrever. O velho perguntou se ela realmente ia participar do torneio. Então o esqueleto se aproximou e disse que ele iria participar. O velho perguntou de onde ele era. O esqueleto disse que era de Jin e mostrou a ele uma carta de convite. O velho começou a procurar por essa família em seu livro e, encontrando, disse que aqui estão eles. Então ele os colocaria na lista de participantes e perguntou qual era o nome dele. O esqueleto pensou que não tinha pensado nisso antes e perguntou ao velho se ele era obrigado a dar seu nome. O velho disse que era obrigatório. Então René se agitou e disse ao velho que o senhor cavaleiro era muito tímido, mas então o esqueleto disse que Jagem, seu nome, é Sijacam. Após o registro, todos os participantes começaram a se reunir. René perguntou ao esqueleto se ele tem um nome.
O esqueleto disse que ele acabou de inventá-lo e ele mesmo começou a pensar que após a guerra entre o Império e a Aliança da Liberdade, 16 senhores demônios cairiam sobre a humanidade enfraquecida. O nome Sijagon é composto, se é emprestado do Destruidor-se, um dos 16, e Jagon é um minotauro feroz. Se ele apenas emprestar seus nomes, então não deveria haver problema. Para ser honesto, ele nunca tinha visto um dos 16 senhores demônios, ainda estava no fundo da hierarquia, mesmo entre o exército de monstros. Ele vivia como uma boneca necromante comum e era um pesadelo acordado. Ele não sabia o que teria feito se não tivesse conhecido a senhora Súcubo. Então René perguntou qual que era o seu nome real. O esqueleto disse a ela que ela estava perdendo tempo com esse assunto. René disse que achava improvável que houvesse outro esqueleto falante em qualquer lugar, então nunca lhe ocorreu que seu nome tivesse algum significado. O esqueleto disse que nem mesmo ele sabe seu nome. René perguntou a ele se, nesse caso, ela poderia inventar um nome para ele. O esqueleto disse que não se importava, que tudo estava bem como estava, mas René começou a listar as opções de qualquer maneira. Ela chamou de Capitão Caveira, Super Caveira, Caveira Negra, Caveira de Ferro, Viúva Caveira. O Homem Superior disse que todos eram bem-vindos. O torneio acontecerá amanhã, em breve poderão jantar no castelo e também terão quartos disponibilizados. Enquanto os homens estiverem lá, haverá a oportunidade de fazer qualquer coisa nos terrenos do castelo. Se precisarem de algo fora do castelo, devem apenas informar. O esqueleto pensou que Rúbia morava ali afinal. Nesse caso, ele se aproximou desse homem e perguntou onde estava a biblioteca. O homem ficou um pouco surpreso e perguntou por que ele precisava de uma biblioteca. O esqueleto disse que havia algo lá que ele estava procurando. Mesmo assim, o levaram para a biblioteca. Uma mulher que trabalhava lá riu e disse que ficou tão surpresa quando lhe disseram que um participante do torneio estava interessado na biblioteca. Parece que ele está interessado não apenas em batalhas, mas também em ensinar. Parece que os cavaleiros que carregam a cruz da família são diferentes dos demais. Perguntaram se talvez estivesse procurando por um certo livro. O esqueleto perguntou se tinham algo escrito por Kevin Ashton. A mulher disse que agora iria procurar por esse nome, que não lhe era familiar, mas agora iria procurar. Enquanto as mulheres procuravam por esse autor, o esqueleto decidiu procurar. Viu uma teia de aranha enorme no canto e pensou como estava sujo. Parece que ninguém está cuidando deste lugar. Então ouviu um livro cair e, ao se virar, viu uma ruiva. Ela estava sentada nas escadas e olhando para os livros. Então uma mulher se aproximou dele e disse que havia encontrado. Tinha um dos seus romances e lhe deu um livro. O livro se chamava A Divisão do Tempo. Então a mulher viu um livro que estava no chão e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ela pegou o livro e começou a tirar o pó. Disse que desde que aquela pessoa não aparece mais ali, só pode acumular poeira. O esqueleto perguntou quem era aquela pessoa. A mulher ficou assustada e pediu desculpas. Disse que parece que disse algo estúpido por acidente. Ele não deveria prestar atenção e pediu para devolver o livro antes de sair da cidade e talvez ela cuide de seus negócios. Depois disso, ele saiu da biblioteca e decidiu ler o livro. Pensou que queria descobrir para quem o tempo pode parar de fluir e se repetir. O tempo é realmente real? O tempo e o espaço existem apenas em sua consciência? Então ele é o único com essa consciência? É apenas um conto curto, então lê muito rapidamente, assim como o imaginado. Então René veio e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ela descobriu onde é o quarto deles. Eles precisam voltar logo. O esqueleto disse que está bem, é hora de encerrar de qualquer maneira. Fechou o livro e então o alerta do sistema piscou. Estava escrito que, como a taxa de absorção está abaixo de 90%, ele foi capaz de descobrir uma parte oculta da sabedoria de Kevin Ashton. Sua sabedoria aumentou em 10, agora ele pode sentir indivíduos de sua própria espécie, a raça de esqueletos. Também houve um bônus, ele ganhou um insight. O esqueleto ficou um pouco surpreso e pensou que sua sabedoria havia aumentado em 10 e ele obteve uma nova habilidade. Então René o distraiu novamente e disse que deveriam se apressar porque estava cansada.
Ele estava prestes a descobrir algo muito importante, mas não conseguia se concentrar. René perguntou se algo havia acontecido. O sistema enviou as características de René. Ela era uma ladra de nível 15, com 21 de saúde, 22 de força, 29 de agilidade, 20 de sabedoria e 40 de predisposição. O esqueleto decidiu treinar antes do torneio. Decidiu treinar sua habilidade de esgrima novamente. Já estava no nível 23, agora sua saúde era 53, sua força era 55, sua agilidade também era 55, sabedoria 28, habilidades passivas de nível 5 espadachim e nível 1 velocidade. Também obteve uma habilidade bônus chamada Insight após estudar suas características. O esqueleto pensou que a habilidade de esgrima não queria se desenvolver de jeito nenhum. De qualquer forma, será que realmente há um limite para essa habilidade? Parece que apenas aumentar o nível não resolverá o problema. Além disso, é um bônus Insight. René correu até ele e disse para se apressar, pois dizem que o torneio vai começar em breve. Eles saíram para o pátio do castelo e ouviram gritos e fogos de artifício. Gritaram que o torneio Arasta, pelo qual todos estavam esperando, estava começando, e aquele que está encarregado desses grandes eventos, o Senhor Rei, saiu para eles. Então a plateia começou os aplausos. O esqueleto olhou para esse senhor e René disse que parecia que ele era o senhor. O homem anunciou que a primeira batalha da rodada classificatória do torneio Arasta estava começando. Um duelo começou. O esqueleto disse que estavam dando tudo de si. Será que o prêmio realmente vale a pena? René disse que não tinha certeza, mas que o prêmio era uma espada Changeling com o selo do senhor, que não tem uso prático. O esqueleto perguntou se eles realmente estavam arriscando suas vidas por isso. Ele não os entende. René disse que havia algo mais valioso do que o prêmio em si. O esqueleto perguntou o que era, e ela disse que era mais uma questão de orgulho entre a nobreza. Eles apenas chamavam de torneio. Enviar seus lutadores para tais eventos apenas verifica quem é forte e quem não é. O cavaleiro não tem nada contra esse estado de coisas, já que não há melhor oportunidade para eles aumentarem seu status do que na batalha. Esta é uma grande chance para eles aumentarem sua importância, especialmente para os cavaleiros solteiros, aqueles que não servem a ninguém. Como ela poderia explicar melhor? Este tipo de cavaleiros desempregados é triste, não é? É por isso que eles estão tentando desesperadamente ser notados por famílias nobres, tudo para que eles os nomeiem como seus cavaleiros. Mas então René percebeu algo e disse que é claro que não era isso que ela queria dizer. O esqueleto disse que ela não lhe disse nada demais. Então um homem veio e chamou o esqueleto, dizendo que ele estava participando da próxima luta e que ele precisava se preparar. René gritou para ele vencer todos lá, ao que o esqueleto disse que não planejava se destacar. René riu e disse o quanto ele era engraçado. O esqueleto já estava na arena, e o homem disse que repetiria mais uma vez, a luta duraria até que um deles não pudesse mais lutar, e também poderia terminar mais cedo se um deles pisasse na borda da arena. O esqueleto pensou que agora que estava na própria arena, ela parecia mais ampla do que do lado de fora. Parece que empurrá-lo para a borda seria problemático. O homem sorriu e disse que enviaram algum tipo de molenga. Ele não acreditava que ele poderia ser um cavaleiro da família real. Se o esmagasse com seu martelo, a família Ginny certamente o faria seu cavaleiro. O esqueleto começou a avaliar seu oponente e pensou que ele era enorme para um humano, mas será que ele era tão forte quanto parecia? Ele usou sua nova habilidade chamada Insight e o homem continuou zombando dele, perguntando por que ele não dizia nada, se já tinha se mijado. O sistema enviou as características desse homem. Seu nome era Jano Isaac, ele estava no nível 22, sua saúde era 56, força 35, destreza 15 e sabedoria também 15. Enquanto isso, o homem anunciou o início da luta. Isaac atacou imediatamente o esqueleto com seu martelo. O esqueleto pensou que, como ele era tão grande e lento, o ataque de Isaac levantou muita poeira. Ele riu e disse que foi fácil, mas então, quando a poeira se dissipou um pouco, viu que seu martelo estava quebrado. Isaac pensou, que diabos, por que essa pessoa não morreu com o meu ataque?
Mas quando ele chegou lá, nem percebeu que realmente quebrou seu martelo e acabou ali em um período tão curto. Ele não pode acreditar. O esqueleto disse a ele que ele deveria se render, já que não tinha mais uma arma. Isaac ficou furioso e perguntou: o quê? Desistir? Contra você? Ele disse que era arrogante da parte dele, que não precisava de uma arma para derrotar alguém como ele, suas mãos eram suas armas. Ele atacou o esqueleto com os punhos. O esqueleto pensou que não havia mais nada a ser feito, mas então nocauteou o homem com um golpe. O esqueleto achou que não era necessário derramar sangue e expor a multidão ao pânico. Depois disso, ele chamou o juiz e o juiz disse que ele havia vencido aquela luta. Então alguém gritou seu nome alto. O esqueleto ficou confuso e perguntou que tipo de reação era aquela. René disse que achava que ele não queria se destacar, mas ele deu a todos uma ótima impressão de si mesmo. Seu próximo oponente era Colin Erot, um lutador de nível 17, com saúde 27, força 15, destreza 36 e sabedoria 7. Este homem empunhava uma lança e também avançava imprudentemente contra o esqueleto. Depois disso, ele foi derrotado da mesma forma que seu oponente. O próximo oponente se chamava Jean-Philippe, um guerreiro de nível 29, com saúde 42, força 31, destreza 8 e sabedoria 2. Bem, ele também foi rapidamente derrotado. As arquibancadas aplaudiram após todas essas lutas. O esqueleto estava andando pelo castelo e pensou como era conveniente. Além de aumentar a sabedoria, ele agora podia determinar as características do inimigo e ficou mais fácil controlar a força. Deixar uma habilidade tão forte apenas lendo um livro. Quem é esse Kevin Ashton? Ele viu uma imagem na frente dele de 3 homens incomodando René. Ela disse a eles que a resposta não mudaria mesmo que pedissem pessoalmente ao Senhor da Noite. Então o esqueleto se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Os 3 homens imediatamente se aproximaram dele, dizendo que era uma honra conhecê-lo, e começaram a se apresentar. Um disse que seu nome era Bernard e era de Lance, outro disse que era Milon de Quebra e o terceiro disse que era da família Vila. Bernard pediu desculpas por abordá-lo sem aviso, mas gostaria de oferecer a ele um lugar em sua guarda. O esqueleto disse que estava ocupado por agora, mas poderiam conversar depois. Bernard disse que sim, se ele concordasse, dobrariam seu salário. Nean gritou que também o dotariam de terrenos e o homem da família Villers disse que triplicariam seu salário. Mas o rude esqueleto os interrompeu e disse que era o suficiente, com o que estavam falando, se nem sabiam qual era o seu salário. Bernard disse que, nesse caso, não o ofenderiam. O esqueleto disse que não estava interessado em dinheiro, a única coisa que importava para ele era Ginny, ele não pretendia se afastar de sua família, eles deveriam lembrar bem disso. Bernard tentou negociar e disse que talvez ele reconsiderasse sua decisão. Então um homem começou a gritar que todos estavam muito barulhentos. Estava tão barulhento que ele não conseguia dormir. Este homem estava bêbado e disse que achava que a sala de espera era para participantes e não uma loja de mercadinho qualquer. Ele começou a chamar os guardas, pedindo que talvez os tirassem daqui. O participante não pôde descansar. Depois disso, os guardas levaram os 3 velhos para fora. O homem começou a beber novamente e disse que os malditos nobres, ele não conseguirá dormir agora. O esqueleto perguntou quem que era aquele cara. René disse que este é seu próximo oponente. O esqueleto começou a observá-lo atentamente e pensou que não podia acreditar que teria que lutar com um bêbado. Como ele poderia estar nas quartas de final? Bem, ele precisava dar uma olhada. Ele começou a tentar aplicar sua habilidade de insight, mas esta habilidade só mostrava seu nome, nenhuma de suas características era visível. O esqueleto se perguntou o que estava acontecendo, por que não conseguia ver nada. Decidiu tentar novamente, mas continuava sem sucesso. Quem é esse cara? O início das quartas de final do torneio foi anunciado. O juiz disse que o recém-chegado, que apareceu do nada e já havia conseguido agitar Sanjan e seu oponente, é um incrivelmente rápido Tabal Reynolds. Mas então seu oponente perguntou ao juiz onde estava o banheiro mais próximo. O árbitro disse que a luta já estava começando, ao que o homem disse que iria explodir. O esqueleto ainda não conseguia entender por que o insight não funcionava nele.
O homem disse que faria ali mesmo. O juiz pediu paciência e anunciou que havia um pequeno problema, mas, de qualquer forma, ambos os participantes estavam prontos e anunciou o início da luta. O esqueleto pensou que, mesmo sem o insight, acha que não terá problemas com o bêbado. O homem se afastou e disse que realmente precisava se afastar. Enquanto isso, o esqueleto já havia balançado sua espada e pensou que tudo havia acabado, mas, após seu golpe, o homem permaneceu ileso. Após isso, ele disse que não havia escolha, ele teria que ir atrás do fim da luta e aplicou a habilidade de esgrima imperial. Forma 1. O esqueleto conseguiu se manter de pé, disse que mal conseguiu bloquear. O homem disse que ele era melhor do que pensava, fez um esforço para terminar tudo com um golpe. O esqueleto pensou que finalmente entendeu por que o insight não lhe dava nenhuma informação, mas o homem o atacou novamente e disse: bem, vamos ver como ele bloqueia o próximo ataque, e usou a habilidade de esgrima imperial, forma 1, nível 5. O esqueleto pensou que essa pessoa estava em um nível completamente diferente, por isso não conseguia aplicar o insight. Esse homem tinha uma velocidade incrível e cada golpe seu era incrivelmente poderoso, e o homem não recuou e perguntou se ele realmente poderia bloquear esses golpes. Ele finalmente encontrou alguém para entretê-lo neste deserto, mas claramente faltava-lhe experiência. O esqueleto deu um salto para trás, o homem ficou um pouco perplexo e perguntou o que aconteceu, mas ele tinha certeza de que o havia atingido, mas não havia indício de ferimento em seus movimentos. O esqueleto pensou que ele teve sorte, que a lâmina passou entre suas costelas. Se ele fosse uma pessoa viva, estaria morto. Mas quem é ele então? Ele chamou o homem e disse que ele havia dito algo sobre o império. O homem disse que era apenas um hábito. O esqueleto perguntou se ele era das tropas imperiais. O homem disse que já foi, mas isso é passado. De onde ele tirou tanto interesse? Será que ele realmente quer se tornar um cavaleiro das tropas imperiais? Não entre esses caipiras, ele pode se destacar, mas, no entanto, para se tornar um cavaleiro, suas habilidades claramente não são suficientes. Bem, se ele pode machucá-lo, então nem tudo está perdido, e avançou contra ele novamente. O esqueleto tentou bloquear seu ataque e pensou que, por mais forte que ele parecesse, comparado ao duque, ele era bastante fraco. Bartini vê que seus dias como cavaleiro já estão contados. No futuro, ele deverá enfrentar os melhores soldados do Império, mas aqui e agora, não pode perder para um cavaleiro de tão baixa patente. Então o homem disse que exatamente a única coisa em que ele era bom era em bloquear, mas isso não era suficiente. O esqueleto pensou que a técnica desse sujeito era baseada em múltiplos ataques, forçando-o a enfraquecer sua defesa em certo momento para atacar, e, como seus ataques se limitavam a golpes de estocada, seria difícil para ele desviar de um chute lateral. Se aproveitasse dessa brecha e adivinhasse o momento em que ela se abrisse, ele seria capaz de acertá-lo, e conseguiu. O esqueleto pensou que, pensar que ele havia evitado mesmo em uma situação aparentemente desesperadora. O homem disse que a diversão acabou. Ele retira suas palavras que disse anteriormente, que começaria a lutar com ele de forma séria como um cavaleiro imperial. René perguntou que tipo de pessoa é essa que é capaz de segurá-lo? O homem de armadura que estava ao lado dela disse que era um cavaleiro imperial, apenas eles usam essa técnica de esgrima. Além disso, é surpreendente que o Sanjiagan esteja de pé. O homem disse ao esqueleto que ele estava se surpreendendo cada vez mais, e começa a se arrepender de lutar com ele bêbado, mas o que ele havia dito anteriormente era verdade. Ele não seria capaz de entrar para as fileiras dos cavaleiros imperiais contando apenas com instintos extras, há um requisito especial. O esqueleto perguntou qual era esse requisito especial, e o homem disse que contaria a ele se apenas pudesse superá-lo. O esqueleto falou que estava bem e começou a atacá-lo novamente. O guarda imperial reconheceu que seus ataques não eram nada comparados à sua defesa. Depois disso, ele atacou o esqueleto, que voou vários metros de distância. Ele pensou que diabos, uma linha de ataque curva. O homem se aproximou dele e disse que ele estava enganado se pensasse que ele só era capaz de ataques lineares diretos, ele iria acabar com isso agora mesmo. O esqueleto já estava pronto para repelir seu ataque, mas ele usou novamente um ataque curvo linear e o apresentou com uma faca bem na garganta.
O homem foi até o juiz e o juiz estava prestes a anunciar o vencedor, mas foram interrompidos pelo esqueleto, que se levantou e estava pronto para lutar novamente. O homem ficou muito surpreso ao ver isso. Ele perguntou o que ele é. É realmente um monstro? O esqueleto disse que não queria se tornar um cavaleiro imperial. Então o homem perguntou por que ele perguntou se ele era um deles. O esqueleto disse que, de todo o império, ele estava interessado em apenas uma pessoa, um dos 4 melhores espadachins, e este é o Duque Bartini. Até que ele o encontre, ele não será capaz de perder para ninguém, especialmente alguém não tão forte. O homem sorriu e disse que nunca teria pensado que ouviria esse nome irritante dele. O esqueleto perguntou se ele realmente o conhecia. O homem disse que se o conhecesse, também acharia que esse idiota é o melhor. O homem ficou muito bravo e, correndo para atacá-lo, estava se perguntando por que esse cara era realmente tão incrível. Se não fosse pela existência desse idiota, sua cavalaria não teria desmoronado, seu pai teria ficado desapontado com ele, nada disso teria acontecido. Este homem ficou muito rápido, o esqueleto não conseguia acompanhá-lo. Por um segundo, o homem parou, mas depois de usar a segunda forma, ele se lançou na batalha novamente. René estava muito preocupada, mas o esqueleto conseguiu resistir e entender esse golpe, apenas sua armadura estava levemente amassada. O homem perguntou ao esqueleto, o que é tão importante sobre esse maldito título? O esqueleto olhou para o buraco em sua armadura e pensou que não, ele perderia assim. Depois disso, o homem virou as costas para ele e disse que estava indo embora. Tanto o juiz quanto o esqueleto ficaram muito surpresos e perguntaram se ele realmente estava saindo agora. O homem disse que sim, parou de sorrir. Ele sai e vai ficar bêbado. Então o juiz anunciou que o vencedor era o esqueleto. Finalmente, o homem disse a ele que um requisito especial é a habilidade de esgrima. Ele não poderia se tornar um cavaleiro imperial apenas porque seu nível de esgrima era insuficiente. Ele não sabe por que está procurando por esse idiota nojento, mas se não melhorar suas habilidades, nunca o vencerá. Após o torneio, todos os participantes se reuniram à mesa no palácio. Um dos guerreiros se chamava Mark Vine, ele estava no nível 51, sua saúde era 83, força 62, destreza 23 e sabedoria 12. Havia também um arqueiro chamado Edmund à mesa, seu nível era 49, saúde 43, força 22, destreza 75 e sabedoria 20. Havia também um grandalhão que então se comunicou com René, ele tinha nível 55, destreza 40, sabedoria 22. Insight dá ao esqueleto a capacidade de ver informações sobre eles, então Tebal era o mais forte neste torneio, sua derrota era apenas questão de tempo se a luta continuasse com habilidades especiais de esgrima. Isso significa que era inútil usar a armadura? Então ele olhou para o senhor. O senhor parabenizou todos os semifinalistas que estavam reunidos ali. Este é um presente muito pequeno para eles por seus méritos, então que aproveitem esta noite ao máximo. O esqueleto os examinou cuidadosamente e viu no pescoço do cavaleiro que guardava o Sr. Snake e pensou que a sociedade do Necron, eles definitivamente estão conectados, e decidiu aplicar o insight, mas pensou que nenhum desses cavaleiros mostrou suas características. Eles estão no nível do mesmo homem com quem ele lutou, então provavelmente são ainda mais fortes do que ele, e este senhor tem 4 deles como guardas pessoais. Como isso é irritante, ele se diverte com o espetáculo de derramamento de sangue sem sentido, pensando que sua vida é mais importante. O senhor chamou por ele e disse que ele atraiu especialmente sua atenção, seu chamado aceno de espada era impressionante e bastante engraçado. Quem poderia imaginar que uma família de comerciantes principalmente envolvida na venda de couro teria alguém tão habilidoso? Que vergonha para um peixe tão grande como ele nadar em um lago. Pelo contrário, ele deveria ser um majestoso rio que permitirá que ele demonstre seu verdadeiro valor e, olhando para frente, o que ele diria se lhe oferecesse um serviço no cuidado de diferentes senhores? Todos prenderam a respiração após um breve silêncio. Lur disse que não deveria ser assim, ele teria que honrar o seu juramento de fidelidade, que ele havia dado ao senhor. Afinal, isso é contrário ao código de honra, mas ele acredita que todos devem ter seu próprio lugar, que merecem. Ver alguém ocupar um lugar indevidamente o incomoda mais. O pensamento do esqueleto é:
Isso é realmente uma desculpa para matar seu irmão e único sobrinho? Ele é um pedaço de merda. Como ele quer esmagar aquele sorriso em seu rosto, mas, nesse caso, ele apenas morrerá aqui sem rumo. O senhor disse a ele que tinha tempo para pensar, mas não deveria se preocupar com sua resposta mais tarde. Ele vê que não está interessado e, de qualquer forma, ele é um perdedor, não é? Ele está se sufocando nesta armadura. Por que ele não tira o capacete? Mas o esqueleto disse não, ele estava bem. O senhor disse que, apesar de ficar feliz se ele tirasse o capacete, parou e disse que, beleza, não importa, ele vai fechar os olhos para a teimosia dele, mas apenas por causa de sua habilidade. Virando-se para outro cavaleiro, perguntou se ele estava certo. O esqueleto olhou para o prota e pensou que ele era seu próximo oponente e seu nome é Creston. O senhor disse que interessante é o duelo entre um cavaleiro errante e um cavaleiro misterioso e de uma família nobre. Ele mal pode esperar por amanhã, ele definitivamente verá seus rostos, não importa quem vença amanhã, mas chega de conversa, eles precisam se divertir. Nesse momento, as garotas entraram na sala. Elas cercaram todos os guerreiros e começaram a servir bebidas para eles. Naquele momento, quando a garota chegou ao Preston, ele se levantou e saiu. Então uma garota se aproximou do esqueleto e estava prestes a lhe servir uma bebida, mas ele também se levantou e disse não, já chega. Ele também saiu da sala e lá encontrou com o cavaleiro que lhe perguntou se ele não estava se divertindo na festa. O esqueleto disse que tal entretenimento não é para ele, pelo que entende, ele também não gosta. Preston disse que conhecia todos da classe noturna, mas nunca tinha ouvido falar de um único cavaleiro dos genes. Ele acha que vai acreditar que uma família nobre como a Jenny vai contratar um cavaleiro em tempos de paz e que ele não foi subornado. O esqueleto pensou que era tempo de paz, ele diz, e ele disse que deve saber muito sobre cavaleiros, mas Creston era teimoso e perguntou por que ele estava viajando se passando por um membro da família real. Será que ele realmente quer divertir sua dignidade inflada? Então, aqui em Aresta, o esqueleto disse que acha que já ouviu falar dele antes, mas bem, ele deve responder à pergunta por que viaja sem tirar o capacete. Aqui, Creston não aguentou e puxou sua espada e colocou na garganta do esqueleto. Ele perguntou quem ele era e o que sabia sobre ele. O esqueleto não disse nada, sua expressão facial pode ser detectada mesmo por trás do capacete, embora ele apenas tenha feito uma pergunta. Preston disse que ele era arrogante e prepotente. Ele guardou a espada e disse que tudo bem, ele vai tirar sua arrogância junto com seu capacete amanhã e mostrar por que seu apelido é Bárbaro. O homem começou a chamar todos, dizendo que as apostas eram quem seria o vencedor da luta entre o Preston o Bárbaro e o seguro Jaegon, eles poderão pagar até 30 vezes. Então René veio e colocou um saco inteiro de ouro na mesa e disse que apostaria tudo no seu homem, no Jaegon. Então o esqueleto veio e perguntou o que ela estava fazendo aqui. René começou a empurrá-lo dali e disse que não era nada de especial e perguntou-lhe se não deveria estar a preparar-se para a próxima luta. O esqueleto disse que achava que seria bom olhar em volta e procurar por outras tarefas. René disse que, em hipótese alguma, o cavaleiro deve sempre concluir a tarefa inicial, ele deve vencer o torneio. O juiz disse que estavam esperando por isso há muito tempo, a semifinal do torneio de Aresta começa agora. Tendo lutado contra os favoritos do torneio, um corpo falso e calças que chamam a atenção de todos para si, um representante da família Jin é o Jaegon, seu oponente é um bárbaro dotado de um poder verdadeiramente aterrorizante. O esqueleto pensou que já tinha visto aquilo antes, mas esta espada é simplesmente incrivelmente enorme. Não importa quão forte seja o seu bloqueio, ele será capaz de aguentar. Ele deve evitar os seus ataques, não importa o que. Então, o bárbaro chamou por ele e disse que sabia que ele tinha mantido todos os seus oponentes anteriores à distância. Deixe-o saber que se ele lutar contra ele com um método tão fraco, ele morrerá. O árbitro ordenou que o duelo começasse. O bárbaro imediatamente se lançou sobre ele. O esqueleto pensou que ele estava atacando de longe, mas não é assustador, ele pode desviar. Tendo feito isso, ele pensou que foi ótimo, desde que mantenha a distância, não será difícil vencer. Mas antes que tivesse tempo para se recompor, o bárbaro atacou com renovado vigor. Ele mal conseguiu desviar,
pensou que era simplesmente inacreditável, ele definitivamente o atingiu com aquele golpe. O bárbaro disse-lhe que se ele pensasse que era um daqueles que se gabavam da sua força como o bêbado com quem lutara, então ele estava muito enganado. O esqueleto pensou que isso significa que ele quer dizer que ele não é apenas forte, mas também capaz de realizar ataques pulando de longas distâncias. Parece que ele não vai cair com alguns golpes. O bárbaro disse que ele era realmente muito rápido. Para esmagá-lo, ele precisaria fazer algo com essa velocidade dele. Parece que não será nada fácil, mas ele tem uma ideia melhor. Ele atingiu a arena com toda a sua força e a poeira subiu, e quando a poeira assentou, o bárbaro já não estava no lugar. O esqueleto começou a olhar em volta e disse que por causa disso ele não fez nada, mas então ele percebeu que o bárbaro estava atacando-o por trás. Ele mal conseguiu bloquear, foi simplesmente uma força incrível. Houve outro golpe forte. René estava muito preocupada, mas o esqueleto ainda estava vivo. Ele pensou que tinha apenas desviado o ataque para o lado. Que tipo de força absurda ele possui? Embora seja perigoso se ele sofrer danos pelo menos uma vez. O bárbaro disse que ele deveria elogiá-lo porque ele foi capaz de parar os seus ataques, mas a sua derrota é apenas uma questão de tempo. Ele não tem chance de vencer. O esqueleto pensou que os ataques normais não funcionavam nele e ele não venceria desviando. Provavelmente vale a pena aplicar outra estratégia imprudente. Depois disso, aproximou-se dele e atacou. O bárbaro estava a interferir e então o esqueleto pensou que esta era a sua chance de acertar aquela massa de músculos mais uma vez. Então, o capacete do bárbaro voou dele. Toda a arena ficou chocada, afinal, o bárbaro acabou por ser uma mulher. Todos ficaram atordoados. Alguém da arena gritou perguntando se ela era realmente uma mulher o tempo todo. Isso é mesmo possível? Como isso aconteceu? O senhor chamou o guarda para ele, enquanto a batalha continuava. O esqueleto pensou que, além do fato de que a sua classe é bárbara, ele notou que o nome é feminino, mas ele não podia pensar que ela era realmente uma mulher. Creston gritou que ela o mataria, mas então o guarda chamou por ela, também disse que, uma vez que a sua identidade não foi estabelecida, eles não podem reconhecê-la como participante do torneio. Ela deve dar o seu verdadeiro nome. A mulher disse que era Cristina de Bruiser. O guardião disse que sabia. Ela não só lhes disse o seu nome, mas também guardou silêncio sobre o fato de ser uma mulher. Mulheres não têm permissão para participar do torneio, ela deve sair da arena. Cristina Chula gritou com ele e disse que ela poderia lutar, ele realmente tinha visto quão bem ela tinha lutado o tempo todo. Deveriam dar-lhe uma chance? O guardião disse que não importava o quanto ela insistisse, então ele olhou para os senhores e o senhor mostrou-lhe algum tipo de sinal. Depois disso, ele disse a Cristina que, se o seu oponente concordasse, o duelo continuaria. Depois anunciaram que a luta estava continuando. O senhor disse que quem teria pensado que a Bárbara Cristã era uma mulher o tempo todo? Ele nunca teria pensado que tudo acabaria assim, mas é ainda melhor se o duelo for acompanhado por gritos femininos, tornará muito mais emocionante. Então eles começaram a gritar das arquibancadas que pensar que era uma mulher, o resultado da batalha já é um fato consumado, não é? Aquele homem gritou que se soubesse que era uma mulher, nunca teria apostado suas últimas bestas ardentes nela. Outro homem mais velho também pegou e disse que é uma total decepção. O esqueleto virou-se para Cristina e disse que mal conseguia ficar de pé, seria melhor se ela desistisse. Cristina disse que era porque ela era uma mulher, ele também estava subestimando ela? O esqueleto disse que não estava. Cristina pensou que não tinha mais forças e se amaldiçoava porque ela tinha nascido uma menina. Então ela gritou para o esqueleto parar de brincar e atacar, mas então ela avançou para atacar ele e tropeçou, caindo. A plateia ficou furiosa, gritaram que sabiam, ela deveria devolver o dinheiro deles. Quem está no comando deste torneio? Como uma mulher chegou até aqui? Ela então tem alguns flashbacks deitada no chão, lembrando das minhas sessões de treinamento com meu pai. Também foi muito difícil para ela naquela época, mas seu pai não lhe deu um descanso. Então ele disse a ela que, desse jeito, ela nunca seria capaz de elevar o status de sua família. Então a garota disse a ele que não conseguia se mover,
mas seu pai continuou gritando com ela, que ele não tinha dito a ela que se ela não glorificasse a família deles, seria o fim para eles. Ela não tinha ouvido ele? Ela tinha que se levantar, mas nunca foi capaz de fazer isso. Então seu pai se virou e disse a ela, e por que ela deveria ter nascido uma menina? O esqueleto observara as arquibancadas e pensara que sempre zombam dos perdedores, mas desta vez eles se superaram. Ele se virou para Cristina novamente e disse a ela para desistir. Ela só se machucará mais se receber mais danos, isso não é um bom presságio, ela tem que desistir. Mas Cristina não o ouviu, ela atacou novamente com sua espada. O esqueleto não esperava isso, então voou para o lado. Levantando-se, olhou para ela e ficou surpreso, pensando que era uma habilidade. Então uma notificação do sistema apareceu, na qual estava escrito que uma habilidade chamada Berserk foi ativada. A classe do seu oponente mudou para Berserk, também os pontos de classe do seu oponente foram alterados. Gladiador Berserk nível 55. A saúde aumentou de 12 para 50, a força aumentou de 42 para 65, a destreza de 32 para 53, a sabedoria caiu de 22 para 3. Cristina atacou com renovado vigor, seus golpes tornaram-se muito mais fortes. O esqueleto pensou que ela havia transformado a arena em pó. Como isso aconteceu? Pensou ele. Mas a plateia se animou. Alguém perguntou o que mais ela tinha e quem disse que ela causava uma impressão completamente diferente do que um minuto atrás. Agora começaram a torcer por ela. Um dos homens disse que, claro, ela deveria vencer, pois ele apostou muito nela. O outro também começou a gritar que sabia que não havia cometido um erro com a aposta. Enquanto isso, as mãos do esqueleto já começavam a tremer. Ele pensou que bastaria mostrar o menor descuido ao bloquear e sua espada se quebraria. Sua força era incomparável com a anterior. Ela correu para atacá-lo novamente e ele percebeu que sua velocidade também estava em alta. Tornará-se muito mais rápida e, com um golpe, o lançou para trás alguns metros. A plateia começou a aplaudir e René estava muito preocupada. O esqueleto mal conseguia se levantar e ele pensou que era muito ruim. O dano era muito grande. Seu desempenho era inferior ao dela, mas quem poderia imaginar que tudo poderia mudar instantaneamente por causa do uso de uma habilidade? Então ele entendeu. Era uma habilidade. Se era apenas uma habilidade, então ele também poderia. E aplicou sua habilidade de velocidade. Ele conseguiu alcançá-la. Foi muito bom, é claro, ele não sabia qual era mais rápido. Ele a cercou e começou a se mover rapidamente ao redor dela. Mas Cristina não perdeu a cabeça e, segurando sua arma, começou a desenrolar. O esqueleto gritou para ela que ele estava ali, levantando a cabeça. Ela viu que ele estava atacando-a de cima. Ela não conseguiu bloquear o ataque e foi ferida. Ele pensou que definitivamente era o fim, mas não foi assim. Parecia que ela se tornará ainda mais feroz e forte. O esqueleto pensou que tipo de monstro ela era. Tentou usar sua habilidade de velocidade novamente, mas então um sistema de notificação apareceu, dizendo que a duração do uso das habilidades de velocidade havia terminado e não seria possível usá-las pelas próximas 2 horas e 59 minutos. O esqueleto percebeu que era um grande problema. Sem a habilidade de velocidade, ele não sabia como atacá-la. O que ele deveria fazer nesse caso? Mas então percebeu que ela também estava muito exausta e imediatamente entendeu tudo. Ela corria muitos riscos ao usar essa habilidade. O poder drenava sua resistência, o que aumentava significativamente sua força e velocidade. Ok, agora ele tinha uma chance. Mas então ouviu a voz trêmula de Cristina. Ela disse a si mesma que poderia lutar, que ainda podia lutar. Deveriam dar-lhe uma chance. Então ele se lembrou de si mesmo quando estava completamente indefeso. Também pediu uma chance. Então a arena não aguentou e começou a gritar para que ele aproveitasse a chance mais rápido. E então Cristina o atacou. Depois disso, o juiz disse que Cristina de Bruiser se tornava vencedora. René estava muito preocupada com o esqueleto, então, quando a luta terminou, ela correu imediatamente até ele. Sentou-se ao lado dele e disse para se levantar e perguntou se ele estava bem.
Ele tinha que abrir os olhos, se não estivesse mais com ela, então ela. Mas o esqueleto pulou e René ficou muito assustada. Ele se virou para ela e perguntou o que ela acabará de dizer. René perguntou se ele estava bem o tempo todo. O esqueleto disse que não, de jeito nenhum, seus ossos doíam como o inferno agora. Eles tinham que sair, não tinham mais nada a fazer ali. Já estavam caminhando pelo caminho que levava à floresta. René perguntou o que ele acabará de dizer. Ele perdeu de propósito para ela? O esqueleto disse que perdeu o foco e baixou a guarda no último momento. René disse que não, ela havia apostado todas as suas economias nele. O esqueleto começou a se desculpar, mas René disse que estava tudo bem, ele já havia cumprido a tarefa. Embora, é claro, ela estivesse um pouco ofendida. Então Cristina correu até eles. Ela recuperou o fôlego e disse que a batalha não contava, ela queria recomeçar com ele. O esqueleto perguntou o que ela estava falando. Cristina perguntou se ele realmente sentia pena dela ou se estava apenas subestimando ela novamente, ou se achava que seus olhos eram apenas para mostrar. Ela não tinha mais forças para lutar. Ele realmente achava que ela não entendia que ele apenas passou por cima de todos. O esqueleto a interrompeu e disse que ela parecia confusa. Ele perdeu porque atacou imprudentemente e não levou em conta o alcance de seus ataques. Sua espada conseguiu alcançá-lo, isso é tudo. E perguntou a ela se não a tinha levado para a final. Ela deveria se concentrar em vencer agora que chegou tão longe. Então se despediu dela. Cristina perguntou se encontrariam novamente, ao que o esqueleto respondeu que se fosse destinado. E também deu o conselho final a ela, se quisesse se tornar uma cavaleira, deveria evitar esta cidade também. Não, afinal, isso não era um conselho, mas um aviso. Cristina disse que se lembraria. O esqueleto disse mais uma coisa, ele não precisa mais usar capacete, embora não seja da conta dele falar sobre isso. Então eles saíram, os dois foram de volta para Lyme. Ele agradeceu pelo trabalho deles e deu a recompensa. O esqueleto entregou a recompensa para René e disse para ela ficar com o dinheiro, deveria ser o suficiente para compensar a aposta falhada. Os olhos de René brilharam e ela perguntou qual era a pegadinha. Lyme disse que eles parecem ter causado uma boa impressão no torneio. Parece que a família Jean está em uma situação complicada agora, mas há muitas pessoas que gostariam de se tornar recrutas dos cavaleiros sob os cuidados deles. O esqueleto pediu desculpas, dizendo que não imaginava que as coisas iriam tão longe. Lyme perguntou se o Sr. Jeagon era o nome real dele. O esqueleto disse que não, eles estavam anotando os nomes dos cavaleiros, então ele inventou na hora. Lyme disse que entendeu. Então o esqueleto perguntou qual seria a próxima tarefa de qualquer forma. Lyme perguntou se eles nem queriam dar uma pequena pausa. O esqueleto disse que não, ele não tinha tempo a perder. Lyme falou que estava tudo bem, eles vão dar uma olhada agora. Depois disso, eles aceitaram uma nova missão, focar na captura do calabouço pelos próximos 2 ou 3 meses. Essa jornada não poderia ser comparada com a estrada para os Alpes ao norte, mas eles tiveram que passar pelo sul do Império, onde havia uma paisagem montanhosa sólida. Eles tiveram que passar por espinhos venenosos em um labirinto paralisante. Também tiveram que desafiar um centauro no vasto território do Cavaleiro de Sangue. Além disso, os gols das abas no Buraco dos Mortos foram lembrados por muito tempo, devido ao fato de que eles passaram pelo calabouço e encontraram bandidos. Ele obteve muitos benefícios e toda vez que ele dava seu juramento para ser reparado, parava muito melhor do que antes, graças à melhoria com a ajuda do Muco. E finalmente, eles chegaram ao último calabouço. Então René rompeu em seu quarto e perguntou se ele realmente sabia o tempo todo. O esqueleto perguntou se ele sabia o quê? René disse para ele ir com ela sozinha. Ela nunca iria. O esqueleto perguntou sobre o que ela estava falando de qualquer forma. Então Lyme entrou no quarto e disse que, para a senhorita René se tornar chefe do departamento do escritório de gestão da guilda, são necessárias pelo menos 2 cartas de recomendação. Ele escreveu uma para ela, mas ainda precisa de outra carta, então ela precisa ir para o ramo oriental. Eles podem escrever imediatamente uma carta para ela se ela passar em um teste simples. René,
Virando-se para Lime, disse que ele deveria deixá-la ir com o Sr. Cavaleiro, mas Lime disse que o local e o membro do escritório de gestão da guilda são um dos muitos segredos da guilda. Ele não pode ir com ela porque é um estranho. O esqueleto disse para ela ir enquanto ele limpa outro calabouço. René aparentemente ficou muito brava com ele e saiu pela porta, batendo com toda a força, dizendo que tudo bem, que ele vá sozinho. Quando ela saiu, Lime disse para o esqueleto que persuadiria a senhorita René, então ele não precisava se preocupar com isso. De qualquer forma, ele iria para o calabouço dos goblins cedo de manhã, não iria? O esqueleto disse que sim, teria que ir. Lime disse que aparentemente essa tarefa será um pouco mais difícil desta vez, não será uma limpeza fácil do calabouço. Parece que a tarefa tem algo a ver com o que o Sr. Cavaleiro encontrou recentemente, está associada à Sociedade Necron. Tentarei trazer episódio todos os dias desse manual e o do outro que estou fazendo. Como terminamos finalmente de repostar o de Overgeared, agora temos muito mais tempo para dedicar a novas obras. Pessoal, quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.